Olá pessoal, mais um vídeo do canal. Hoje a gente vai falar um pouco do livro de Lamentações 4, que foi a palavra que Deus nos deu. E o Matheus vai começar a falar um pouco sobre a ira de Deus. Sim, a ira de Deus, a Bíblia tem milhares de palavras que falam sobre a ira de Deus. E a ira de Deus é um dos seus atributos, né, que eu vou pregar hoje. Pregar não, vou tentar expor um pouquinho, me perdoa se não conseguir expor direito, né. Mas para quem tem a dúvida sobre esse assunto, eu indico o livro de A.W. Pink, que se chama Os Atributos de Deus. Aí vai falar sobre a ira de Deus, né. Em primeiro lugar, para você entender a ira de Deus, eu vou ter que falar de outros dois atributos, que é o atributo da sua justiça e a sua santidade. Então, primeiro, a santidade de Deus. Deus ele é tão santo que tipo, ele não pode contemplar o mal, tipo, ele não pode olhar para o mal e não fazer algo. E aí entra a justiça dele, porque Deus ele é tão justo que implica que ele aplica o juízo, que vem através da sua ira. Então, esses três estão muito atrelados. E a Bíblia, para você ver mais ou menos sobre a santidade de Deus e a sua justiça, eu vou dar dois exemplos bíblicos, mas tem muitos bíblicos, mas eu só vou dar esses dois. O primeiro vai ser de Adão e Eva, quando Eva ela desobedece a Deus comendo o fruto da sabedoria, e por causa de uma desobediência, Deus bane eles do jardim do Éden. Para você ver, tipo, a gente vê, só foi uma simples desobediência, mas para Deus pecado é pecado, e Deus com a sua justiça teve que aplicar, né? Deus ele não olha para o seu pecado e não pode fazer nada, né? Deus ele não pode olhar você pecando e tipo não atribuir a sua justiça, senão Deus não vai ser justo. Imagina você quando você olha tipo um assassino matando uma criança ou algo que você acha que você vê, tipo, você não vai se sentir indignado com isso? É a mesma coisa a Deus. Imagine Deus que a sua justiça é santa, a nossa justiça é falha, mas Deus é santo. Então a sua justiça, a sua santidade implica que ele aplica o juízo, e seu juízo demanda que ele aplica a sua ira. Então é isso. Tem muitos versículos. Eu vou dar outro exemplo que eu tinha falado, que é quando eles estão carregando a arca da aliança, e a arca cai e eu esqueci o nome dele, eu não lembro. Tipo, ele no impulso ele coloca a mão para a arca não cair e ali ele é fulminado na hora. Tipo, a gente vê, pô Deus, o cara só colocou a mão, né? Mas ali ele era criado desde pequeno, ele sabia que não podia tocar, porque a gente é pecador e lá é muito santo, ele ia ser fulminado, então mesmo não sendo por impulso, Deus teve que aplicar o seu juízo. Então, isso que é a ira de Deus. Então, Deus nesse momento é um Deus irado, né? É um Deus que está lá no céu, ele olhando, contemplando o pecado, e ele não é um Deus que está olhando agora, tipo, o mundo zombando, né? Vivendo em pecado, e tipo, Deus está de braços cruzados. Não, Deus é um Deus irado. A Bíblia vai falar disso, né? Que tá, no fim do tempo, Deus vai derramar o cálice da sua ira, e o que não faz, como fala, o que aplaca a ira de Deus é Jesus Cristo, né? Então é mais ou menos assim. Se eu lembrar mais de algo, eu cumprimento. Sim, e a palavra que a gente... Desculpa, Não pode falar. falar. A palavra que a gente tirou aqui, que Deus falou bastante com a gente, é da Lamentações 4, que fala sobre, tipo, o povo de Deus que foi se esfriando ao longo do tempo sem perceber, né? E, tipo, Deus tendo que derramar a sua ira sobre o povo pela iniquidade, né? Pelo, tipo, pecado constante na vida deles. E o que me chamou muita atenção foi no 5. No final do 5, que é tipo o povo perguntando para Deus por que, tipo, que Deus está virado, se Deus ainda está virado para o povo, que é o versículo aqui, ó, versículo 20. Por que te esqueces de nós para sempre e nos abandonas por tanto tempo? Faz-nos voltar para ti, Senhor. Nós voltaremos. Renova nossos dias como nos tempos antigos. Mas tu nos rejeitaste completamente. Tu estás muito furioso contra nós. Então, tipo, aqui mostra que o povo de Deus, eles estavam frios, Deus sabia disso, mas eles mesmos não percebiam, tipo, como o coração deles já estava afastado, tá ligado, da presença de Deus, como estava afastado já dos princípios de Deus. Que no Lamentações 4, se você for ler o capítulo inteiro, Deus vai comparando o povo de Deus, tipo, ele é a empatia do povo pelas pessoas, né, o amor, que Deus fala que o amor de muitos se esfriar, aqui é um exemplo disso, que o povo de Deus se esfriou ao longo do tempo, cadê? No versículo 3 do capítulo 4 fala: até os monstros marinhos estendem o seio e eles dão de mamar às suas crias. A filha do meu povo tornou-se tão cruel como os avestruzes no deserto. Então quer dizer, tipo, ele compara um monstro marinho
tipo, ele mesmo dá atenção ao seu filho, tipo, ele mesmo estende a mão, ele alimenta o seu filho, ele se preocupa com ele, mas o povo de Deus, de tão afastado que ele está, nem isso ele se preocupa. Tipo, o povo de Deus, de tão o coração dele está longe de Deus, que nem isso ele tem mais empatia, tá ligado? O seu próprio filho, de uma pessoa que está passando necessidade. Então, essa palavra mostra muito sobre, tipo, a nossa vida, tá ligado? Não sei se Deus está falando com você sobre você já está frio, ou se você está no caminho de Deus, mas você está se esfriando sem perceber. E Deus, essa palavra de Deus está falando que é um alerta, cara. Isso é um alerta para que você não se esfrie ou se você está frio, cara. Mude de conduta. Busque a Deus, peça ao Senhor, assim como nos 5 eles pedem a Deus, tipo, para que Ele renove os dias deles, para que eles voltem assim como eram antes, velho. Pessoas que amavam pessoas que cuidavam de pessoas e sentiam empatia um pelo outro. Verdade. Essa palavra também, Lamentações 4, ela traz um pouquinho, né? O Mateus falou um pouco sobre a ira de Deus, né? E também o Rafinha falou um pouquinho sobre a saudade, né? E a importância de Deus nas nossas vidas, né? Jesus, ele é um valor inestimável, né? E saber que o pecado, ele nos separa de Deus, e não só nos separa, mas também como fere a integridade de Deus, aquilo que Deus é, né? Deus, ele, de nenhuma forma, ele vai tolerar o pecado, né? Mas, como Deus é um Deus misericordioso, através de Jesus Cristo a gente tem essa oportunidade, né, de não sofrer dessa ira, né? A palavra aqui, ela mostra que talvez o povo ali esqueceu desse valor, esqueceu de quem Jesus era, né? Às vezes, não sei o momento que também você está passando, se você tem esquecido de quem Jesus é para a sua vida, né? Qual é o valor para você na sua vida, ou você não tem mais lembrado, né, da aliança que você tem feito com Ele, mas essa palavra ela faz muito a gente repensar, né? Acho que o nome diz, né, lamentação, né? Às vezes faz como se fosse que a gente está lamentando mesmo. E a lamentação é interessante que a palavra vem de lamentar, ou seja, algo foi perdido, né? E assim também Deus espera que a gente não venha se lamentar, né? Que a gente possa dar valor àquilo que foi nos dado, que é o quê? O Filho dele, Jesus Cristo. E a gente possa agarrar, voltar, né, para o seio do Pai, assim como o Rafinha aqui comentou, que a gente não possa se distanciar disso. Então a palavra também traz um pouquinho sobre o valor e a oportunidade que Deus nos deu para não experimentar essa ira, né? No caso foi Jesus que sofreu em nosso lugar, né? Que se fez maldito em nosso lugar. Trazendo um pouco da palavra que eles falaram, né? Trazendo para a nossa vida, o Rafinha falou um pouco sobre esfriamento, né? Isso aconteceu comigo, eu me esfriei, no começo eu não percebi, mas aí depois eu fiquei muito indiferente na presença de Deus, aí entrou o pecado, né? E como o Mateus disse, Deus ele não é indiferente ao nosso pecado, não tem como ele ficar indiferente. Só que Deus ele deixa a gente colher aquilo que a gente plantou. Eu estou colhendo aquilo que eu plantei, tudo de errado que eu fiz. Só que também aí vem o amor de Deus, porque Deus ele enviou o Filho dele, que é Jesus. Então através de Jesus a gente pode ter nosso arrependimento. Então, por mais que eu esteja colhendo o que eu plantei, agora eu posso colher o certo. E Deus ele nos dá essa oportunidade como um pai, né? Deus ele é um pai e ele, por mais que ele se ira com a gente, ele também nos corrige. Então, acho que é um pouco disso também, né? A palavra que ele disse. Sim. E eu vou complementar com os pontos que eles trataram aqui. Que primeiro que para Deus ser justo, ele precisa aplicar no seu pecado a ira dele. Então, para isso, é uma dica que você tem que orar pela vontade de Deus ser feita na sua vida. Segundo, que a gente não percebe a ira de Deus por conta da falta de comunhão com Ele. Então, você tem que ter um momento do seu secreto com Deus, acima de qualquer outra circunstância. Terceiro, é que Deus espera que não venhamos lamentar e sim mudar. Então, para a gente mudar, a gente precisa se converter. A palavra de Deus diz que nós temos que nos converter. Não é a Rebeca que vai me converter, não é o Pedro que vai me converter, sou eu que tenho que mudar. Então, para eu mudar, eu tenho que orar e tenho que querer mudar. E mesmo que você esteja colhendo as consequências, você está perdoado se você estiver arrependido. Se você estiver arrependido e estiver pedindo perdão para Deus, você está perdoado, só que você só vai colher o que você plantou. Porque Deus não vai tirar a consequência.
Ele vai deixar que aconteça.